Olá, tudo bem? Você sabe o que o governo de Minas está fazendo para prevenir o abuso de drogas e atender os usuários? O programa Aliança pela Vida, do qual o nosso curso faz parte, implantou diversas ações no estado. Como o próprio nome diz, a ideia é formar uma aliança, com parceria de todos os setores públicos e da sociedade. Uma rede para proteger quem não faz uso de álcool e entorpecentes e acolher quem já se tornou vítima deles. Em Minas foi criada uma secretaria só para colocar em prática a política estadual sobre drogas. E usuários e seus familiares têm uma linha direta com os órgãos do governo que cuidam do assunto. Bastam um aparelho telefônico e 3 números, 155. SOS Drogas, Cássia, bom dia. O serviço SOS Drogas atende ligações de todo o estado. Funciona de 7 da manhã às 10 da noite, de segunda a sexta-feira, e a chamada é gratuita. A maior parte das pessoas busca informações sobre atendimento para os dependentes químicos. Elas descobrem quais são os serviços disponíveis no lugar onde moram e como ter acesso a eles. O SOS é um centro de acolhimento, de orientação e de encaminhamento. Porém, todos os encaminhamentos que nós fazemos, ele é voluntário. Tem que ser com a vontade do próprio usuário. Nós recomendamos que a pessoa que seja encaminhada para uma comunidade terapêutica, ela esteja, primeiro, que ela seja voluntária. É um papel fundamental para que dê certo o tratamento. Num segundo plano, é que ela clinicamente, do ponto de vista clínico, médico mesmo, ela esteja estável. Ou seja, não é possível que a pessoa esteja intoxicada, obviamente, mas mais ainda, ela esteja no quadro de síndrome de abstinência, no quadro de instabilidade clínica, porque senão a comunidade terapêutica não é um organismo, uma entidade de tratamento clínico, e sim de proteção e reabilitação. As comunidades terapêuticas fazem parte da chamada rede complementar organizada pelo governo. Essa rede funciona assim. O Serviço de Acolhimento SOS Drogas centraliza os pedidos da população. Parte dos usuários é encaminhada para os serviços públicos, mas como a demanda é muito grande, outra parte é atendida em instituições conveniadas da sociedade civil. Assim, o governo de Minas põe em prática sua política de descentralização. E para que ela funcione bem, são necessárias 2 ações principais: fazer parcerias com as prefeituras e dar apoio financeiro às entidades comunitárias. Para isso foi criado o cartão Aliança pela Vida. Ele será dado às famílias para que elas paguem pela internação dos usuários em comunidades terapêuticas. São R$ 900 por mês para cada dependente. Nosso sistema de saúde atualmente não tinha nada destinado a esse público. O dependente químico é um paciente em potencial da saúde e merece uma atenção especial, precisa de um tratamento diferenciado. Não apenas ele e a sua família. Eu acho que esse cartão Aliança pela Vida vai ao encontro dessas necessidades. As cidades de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e de Juiz de Fora, na Zona da Mata, foram as primeiras a fechar parceria. Somente esse cartão, com essas primeiras 1.000 famílias em 2 municípios, a R$ 900 por mês por cada família, significam R$ 10 milhões por ano. Nós vamos ter de aumentar, porque a carência da necessidade da internação é grande. E as famílias estão aí com essas dificuldades e esses dramas. Dos R$ 900, R$ 810 vão para o pagamento da comunidade terapêutica onde o paciente é internado. O restante pode ser sacado em agências bancárias e usado pelos parentes, por exemplo, para pagar pelo transporte nas visitas ao usuário. O benefício estará disponível para famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos. Nós queremos confiar na família, para que ela tendo o cartão, ela tenha o dinheiro, ela é proprietária, ela vai acompanhar a qualidade. As instituições vão se cadastrar, as famílias vão se cadastrar. E nós vamos ter o acompanhamento para e passo da qualidade do atendimento. Os procedimentos burocráticos, aqueles convênios, felizmente serão coisa do passado, porque bastará o credenciamento e o recurso será colocado em dinheiro. As prefeituras ficam responsáveis pelo cadastramento das instituições terapêuticas. Com essa ajuda financeira vai ser muito bom, porque tem famílias que não têm a menor condição de tratar dos seus doentes.
a ponto de, às vezes, prender, acorrentar o doente quando ele entra naquela fase de abstinência, que fica desesperado. O governo de Minas, mais uma vez, inova em política social, inova de maneira muito objetiva. Evidente que recuperar pessoas viciadas em drogas é uma questão, antes de mais nada, de saúde. Mas não é só de saúde, é um trabalho intersetorial. Essa união entre Estado, municípios e a rede complementar é fundamental para garantir assistência integral ao usuário. No caso do dependente químico, necessita muitas vezes de ter uma proteção contra o assédio da droga, proteção contra as ameaças que os traficantes lhe fazem. Ou seja, é um papel de proteção e um papel de reabilitação, de recuperação psicossocial do dependente, trabalhando com ele toda a questão da dependência. Né? E de forma paralela, ele também, obviamente, pode fazer um tratamento clínico ambulatorial, ou seja, estar numa comunidade terapêutica não quer dizer que a pessoa não possa estar periodicamente tendo assistência ambulatorial do médico psiquiatra, em que ele possa ser tratado, ou seja, tanto na iniciativa privada, no consultório particular, como no setor público, no centro de atenção psicossocial, no ambulatório especializado, no posto de saúde. Eu sinto assim que nós estamos começando a caminhar e muitas coisas nós não sabemos como fazer. Mas uma coisa que eu senti nesse discurso político, carinho, esperança. E eu acredito que nós vamos descobrir o como. Mas é importante começar e fazer com muita dedicação, porque nosso povo está numa carência muito grande e as famílias não sabem bem como fazer. Pois é, vamos aprender juntos, buscar soluções conjuntas. Por isso nós queremos ouvir você. Mande suas dúvidas para a gente pelo telefone 0800 283 8583 ou pelo e-mail perguntas@portalminasaude.com.br. E o nosso convidado de hoje é o subsecretário de Políticas sobre Drogas de Minas Gerais, Clóvis Benevides. Secretário, muito bem-vindo ao nosso estúdio. Prazer. Em primeiro lugar, secretário, eu queria perguntar para o senhor qual é o papel do governo do Estado nesse problema das drogas. Nós vimos na última aula que existem políticas nacionais sobre o assunto. Mas como essas diretrizes chegam lá nos 800 e tantos municípios que nós temos? O governo do Estado, ele é, antes de mais nada, aquele que deve fomentar, articular, permitir com que essa discussão chegue ao maior número de cidadãos que seja possível. As pessoas precisam do atendimento, as pessoas precisam das ações de tratamento, mas, antes de mais nada, elas precisam entender os direitos, as possibilidades e os desafios da estruturação de uma política pública. E o governo, ele deve ser o elemento de facilitação, aquele que articula entre os vários cenários de possibilidades e consolida uma política pública que atenda a maioria. Aí, para fazer um pouco dessa articulação é que entra o Conselho Estadual Antidrogas? Sim, não só ele, né? Cada secretaria tem, cada política tem um conselho vinculado, a política de saúde tem o Conselho de Saúde, a política de desenvolvimento social tem o Conselho de Criança e Adolescente, o Conselho de Assistência Social e vários outros conselhos que cuidam de políticas setoriais. Na política de drogas, em especial, um conselho específico, que é o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, o CONEAD, o conselho mais antigo do Brasil nessa área de política pública e que articula, ele constrói os elementos normativos, ele dá diretriz. O que é necessário fazer? Quais os elementos? Quais as evidências que a academia está produzindo? O que os melhores especialistas, quais as boas práticas no campo da estruturação das políticas? O Conselho é esse espaço do diálogo, esse espaço do nivelamento da informação. A partir daí, o Conselho oferece os subsídios necessários para que a gente estruture os programas e os avalia. Também os programas, sobretudo os seus resultados, o impacto disso na mudança de vida das pessoas. E esse Conselho Estadual sobre Drogas, ele também coordena os conselhos municipais? Ele é um elemento de ligação com os conselhos municipais. O conselho tem uma atuação macro no âmbito de todo o território do Estado. E ele é o elemento de vinculação com os conselhos municipais, com aqueles que lá no seu território, lá no seu município, têm a responsabilidade de repetir essa mesma dinâmica. Conversar com os profissionais da saúde, dialogar com as instituições, dialogar com as famílias, com a sociedade, com os atores daquele município e oferecer ao governo local, ao município,
os melhores elementos. Olha, nós entendemos que a política pública deve estar estruturada nessa premissa, que os valores potenciais dessa política são esses, e fiscalizar as ações que o município empreender, avaliar os programas que o município realizar, da mesma forma como o Conselho Estadual faz no âmbito do território. É bom, né, secretário, que os profissionais que são alunos do nosso curso, que estão lá na ponta, saibam exatamente o papel desse conselho, porque se eles tiverem uma demanda, um problema ou uma sugestão para apresentar, quer dizer, o conselho está ali para fazer isso? Ele está ali para fazer isso. Vamos ver que, por exemplo, um município tenha a chegada, uma nova droga começa a ser disseminada naquela região. E aí, isso demanda uma ação do município, dos poderes locais, da Polícia Militar, de outros atores, uma ação focada naquele novo fenômeno, naquele novo episódio. E o Conselho é o espaço para dialogar sobre isso. Olha, que tipo de droga vem de onde, até onde vai a ação de polícia, a partir de onde se precisa estruturar ações preventivas, ações de esclarecimento à população local, outras ações realizadas, direcionadas a tratar as pessoas. E o Conselho, ele deve dar o tom dessa discussão. Nós separamos a política em dois universos. O universo do controle social, e aí é a função do Conselho, que é ser a palavra da população, ser aquele que defende os interesses da população, que aponta as necessidades de investimento, e a ação da gestão. Aí somos nós, estrutura de governo, no âmbito do município, no âmbito do Estado e no âmbito da União, que organizamos os programas a partir desses elementos, gerenciamos esses programas e pactuamos com os conselhos, onde é que os programas estão oferecendo os melhores resultados e onde os ajustes têm que acontecer para que a política pública seja uma política desses dois cenários. Gestão pública, gestão das ações públicas e controle social. Agora, secretário, esse gerenciamento é um tipo de gerenciamento que delega muita autonomia aos municípios, né? Nesse caso das drogas é importante isso. Sim, é importante. Nós estamos falando de um fenômeno, de um problema social que tem reflexos de saúde, educação, assistência, segurança pública, e começa a ter elementos mais sólidos de cultura, de esporte, de lazer, um problema de cidadania, de toda forma, um problema de toda a sociedade. Ora, se nós estamos falando de um problema com essa dimensão, é no município onde as pessoas de fato existem. É lá que elas têm nome e endereço, é lá que elas produzem do ponto de vista comercial, do ponto de vista da sua capacidade de colaborar com a economia, mas também onde elas têm os problemas sociais, os problemas em saúde. Então, descentralizar, empoderar as estruturas locais, permitir com que os indivíduos tenham cada vez mais condição de serem atendidos no seu lugar, de melhorar a qualidade do espaço onde vivem, de trabalhar na questão daqueles grupos, sejam de adolescentes, jovens, aqueles grupos da sociedade, de uma maneira mais esclarecida, é fortalecer a política. Então, é descentralizar para fazer com que a política se consolide, respeite as especificidades da localidade e consiga atender com mais qualidade, de cada vez mais, com mais assertividade, aquelas pessoas que sofrem com fenômenos como por exemplo, o fenômeno do uso de drogas. A criação do cartão Aliança pela Vida, ela segue essa diretriz da descentralização, né, secretário? A gente viu na reportagem. Mas explica um pouquinho melhor para a gente, por exemplo, o que os municípios fazem, qual que é o papel dos municípios e até o papel das famílias, né, que o governador disse. Nós queremos confiar nas famílias. O governador foi muito feliz nessa colocação. Confiar nas famílias. Esse dispositivo do cartão, essa nova ação de governo, ela responde a uma aflição das próprias famílias. Ora, quem busca o tratamento, às vezes, é muito mais a família, mãe, pai, esposa, o próprio marido, quando, caso da esposa usuária, quem busca o tratamento, muitas vezes, quem inicia esse processo de convencimento é a família. E a família, às vezes, paga um preço muito alto, porque se desorganiza, se fragiliza para construir uma alternativa de tratamento para aquele ente, para aquela pessoa que ama, aquela pessoa com a qual convive. E, às vezes, a família está destituída da condição real de encontrar o tratamento, de acompanhar, de participar, de buscar. E o cartão veio como um elemento facilitador. Ele insere a família no contexto, ele confia na família como protagonista desse processo de mudança. Quer dizer, o exercício do amor da família se configura a partir do momento em que o Estado confia nela para protagonizar o processo
de busca pelo tratamento para acompanhar isso, mas oferece os elementos para que isso aconteça. Mas ela pode procurar até, por exemplo, uma comunidade terapêutica ou um projeto com que a família se identifique mais. Sim, mas olha, o cartão vai ser concedido às famílias a partir de um estudo socioassistencial que os municípios farão. Lá no seu CRAS, na sua estrutura de assistência que permita uma leitura para avaliar se a família tem o perfil para o alcance do benefício. A partir daí, uma análise do caso do paciente vai acontecer pelos profissionais de saúde e se vai avaliar se de fato é um caso que demande esse mecanismo de proteção, porque nem todos os pacientes, nem todos os usuários, nem todos os dependentes precisam desse modelo de abrigamento temporário, de um modelo de afastamento da convivência por um período. Para alguns esse modelo sequer é indicado. Então, a partir dessa avaliação, se vai conceder o benefício. Eu costumo dizer que o cartão tem 2 dinheiros. Um recurso que é para despesas conexas, são os R$90, para que a família tenha ali gêneros de higiene, às vezes, para o usuário, despesas de deslocamento, alimentação nesse deslocamento, porque às vezes é muito difícil para a família manter os recursos até para fazer a visita, para fazer o plano de acompanhamento lá no CRAS, para acompanhar de um processo, porque a família também tem um processo de acompanhamento durante esse prazo, e um outro recurso, que é um recurso virtualizado, que só funciona para custear aqueles períodos de tratamento nas entidades previamente selecionadas e credenciadas. E aí é importante dizer, o cartão traz uma nova modalidade de relação com as instituições do terceiro setor. 172 itens de qualidade avaliados previamente para que ela, então, se torne uma parceira. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que um novo processo se desenha de melhoria contínua da qualidade do serviço. Vai se avaliar a infraestrutura. Apurou-se que a entidade já atende um certo número de requisitos, mas que ela ainda tem um horizonte de qualificação que pode ser alcançado a partir do estreitamento da relação com o Estado. E assim em várias outras áreas. Faça, então, um plano de melhorias e essa entidade, ora parceira, durante aquele período de credenciamento, vai melhorar a cada etapa o atendimento que oferece às pessoas. Tá certo, secretário. Nós vamos fazer um rápido intervalo e nós já voltamos para mostrar a história emocionante de uma dessas entidades que faz parte da rede complementar do governo de Minas. Já, já. Agora deixa eu contar uma história. Quando eu era aluna do antigo primário, que já nem existe mais, que nem tem mais esse nome, eu tive uma professora que todos os dias, antes de começar as aulas, fazia uma prece com a turma. Um dia ela pediu que a gente rezasse por um jovem que estava tendo problemas com as drogas. E durante meses nós rezávamos por esse rapaz e ela contava como andava o tratamento dele. No último dia de aula, ela deu 2 notícias, que o jovem estava recuperado e que ele era filho dela. Foi a partir da experiência dessa professora que nasceu a Ampare, uma das diversas entidades parceiras do governo de Minas. Maria Helena nunca pensou que a droga fosse entrar pela porta da frente da casa dela. A professora ficou perdida quando descobriu que o filho dela usava cocaína. O primeiro instante, o primeiro momento foi de desespero, certo? Porque eu não conhecia nada sobre droga, não sabia o que a droga podia fazer, só via através da televisão, que foi aprendido tanto, eu não sabia onde procurar tratamento, né? E até que isso passou, veio o sentimento de impotência, onde eu procurei tratamento para minha pessoa, porque se eu não me ajudasse, eu não teria como ajudá-lo. Então eu busquei tratamento, busquei terapia para poder ficar em pé e a partir daí começar a ajudá-lo. O problema particular virou solução para muitas famílias. Com a experiência que teve, Maria Helena decidiu fundar a Ampare, Associação Mineira de Pais e Amigos para a Prevenção e Recuperação do Abuso de Drogas. A entidade não tem fins lucrativos. Aqui, há tratamento de internação ou semi-internação. Os usuários dividem as tarefas de organização e limpeza.
preenche o tempo, né? Ocupa a mente, e isso faz com que a gente não pense em coisas ruins, né? Coisas destrutivas, que a gente foca no nosso tratamento. Primeiro, os pacientes internados passam por uma desintoxicação de até 3 meses na unidade de Belo Horizonte. Em seguida, eles são encaminhados para uma fazenda em Divinópolis, no centro-oeste do estado. Depois da alta, o retorno ao convívio social é monitorado pelos especialistas. O tratamento completo dura, em média, 6 anos, com terapias individuais e oficinas em grupo. É um momento em que eles têm um momento de relaxamento, de descontração, e ao mesmo tempo eles criam um vínculo com o externo, com as pessoas de fora, porque na oficina eles fazem trabalhos que eles levam para casa, que eles dão de presente. Então é um momento que eles lembram das pessoas e começam a valorizar quem está lá fora ajudando, assim, essa referência deles. Me sinto mais tranquilo, eu comigo mesmo, né? Vejo onde eu consigo lidar, né, com meus sentimentos, emoções, controlar eles, né, fazendo até mesmo uma introspecção, né, sobre minha caminhada, sobre meu tratamento, me faz realmente refletir. Cada oficina, né, reuniões é um fortalecimento a mais, né, é um aprendizado a mais. Os familiares também recebem apoio. Nos encontros orientados pelos psicólogos, eles trocam experiências para buscar soluções. O que é que você não gosta em você? A ironia. Então você vai trabalhar a ironia. Cada vez que você perceber que você ficou irônica diante de alguma situação, principalmente com seus filhos, você vai olhar para você e falar: o que é que aconteceu agora que eu fiquei irônica? Porque atrás de todo sentimento, de todo comportamento, tem algo que aconteceu e que incomodou muito, ou que doeu muito e que te fez ficar ou fazer isso. Quando acontece isso com a gente, né, na família da gente, a gente fica assim, sem chão mesmo. E eu e meu esposo, a gente não tinha noção do que a gente poderia fazer. Não tinha mesmo. Então, quando encontramos outros pais que vivem o mesmo problema, e a gente então começa a descobrir, né? Nós começamos a descobrir que existe solução, né? Que existe tratamento, não cura, porém tratamento, né? E que passos podem ser dados para tornar a vida da gente e do filho melhor. Este pai, mesmo sem conseguir trazer o filho para a instituição, participa do tratamento no grupo de autoajuda. Eu venho frequentando o grupo de autoajuda há aproximadamente 10 anos. Então, isso tem me ajudado bastante. Eu cresci muito com o grupo de autoajuda. Eu não consigo ficar fora do grupo de autoajuda. Por quê? Porque você passa a conhecer das suas dificuldades, você passa a conhecer aquela fragilidade sua e você passa a trabalhar. Porque você queira ou não, você passa a vivenciar o seu interior, que nós não conseguimos enxergar. A gente só vê o exterior por causa da dependência do filho, você fica imaginando em coisas, você esquece de você. Quando eu cuido de mim, automaticamente eu estou cuidando de todos aqueles que estão ao meu redor. Quando eu olho para mim, eu estou ensinando ao meu filho a olhar para ele. E o que é que as famílias chegam aqui? Como que quando elas chegam aqui, elas falam assim: mas eu faço tudo para o meu filho, eu dou tudo para o meu filho, eu só tenho olhos para o meu filho. E esse filho, como é que ele vai aprender a ter olhos para ele, sendo que ele não aprendeu isso, porque os pais só olham para ele? O tratamento multidisciplinar não custa barato e nem todas as famílias podem pagar por ele. Por isso, o Ampare foi incluída na rede de assistência complementar do governo do estado e recebe ajuda financeira para atender os dependentes. Hoje, o dinheiro público garante o acolhimento para 15 pacientes em esquema de semi-internação. É de grande importância no sentido que a gente possa estar atendendo a comunidade carente, que não tem condições de estar bancando um tratamento, e para a associação nos ajuda no sentido de proporcionar uma melhor qualidade financeira no âmbito, às vezes, da alimentação, de profissionais que... se a gente não tivesse essa ajuda, talvez a gente não conseguiria manter a qualidade do nosso serviço.
Dividir os custos e adaptar as ações à realidade local são os principais objetivos da descentralização das políticas públicas de prevenção e tratamento para o abuso de álcool e drogas. Assim, governo e sociedade conseguem juntos alternativas para atender a uma grande demanda. Esta servidora pública é dependente de álcool. Ficou internada por 4 meses e agora continua o tratamento de recuperação na Ampare. Ela é uma das beneficiadas pela parceria com o governo. Foi fundamental porque no momento que eu vim para a internação, devido à situação da dependência com álcool, eu contraí muitas dívidas e não teria condições de estar sustentando um tratamento se não fosse pelo apoio do governo. É isso aí, secretário. Uma mulher como essa não estaria sendo atendida se não fosse a rede complementar, né? Sim. Qual que é o tamanho, a estrutura dessa rede complementar hoje? Hoje são 31 instituições em várias regiões do estado, parceiras que somam esforços. É óbvio que elas têm um papel secundário, um papel complementar, um papel de suporte social às ações que acontecem na própria rede pública, a rede de saúde e também a rede no âmbito da assistência social, composta aí pelos CRAS, os CREAS e pelos CAPs na estrutura da saúde. As instituições têm uma capacidade muito significativa de treinar as habilidades sociais. Ali, um dos entrevistados dizia isso. Eu reconheço que sou impotente, que preciso desse reforço da convivência com os grupos para manter a minha sobriedade, para manter minha vida social, para treinar as habilidades, para enfrentar os riscos daquele indivíduo que usuário, que dependente de drogas, precisa a cada tempo treinar novas habilidades, perceber os riscos que corre e determinar, delimitar qual a sua conduta em relação à sua vinculação com a substância. Pois é, secretário, porque a gente está falando sobre uma forma de garantir o tratamento, mas depois do tratamento tem um longo caminho aí de reinserção. Sim. Eu volto a dizer, treinar as habilidades. Aquele indivíduo que, em razão do uso da droga, em razão da dependência, se afastou da vida produtiva, perdeu a capacidade produtiva, ele vai ter que retomar aquilo aos poucos e sempre precisando de reforçadores para lidar com os desafios do dia a dia, com as disputas do mercado de trabalho, com a necessidade de melhor capacitação. Então, esse espaço onde as pessoas reconhecem o seu problema, entendem o seu problema e te apoiam para, mesmo entendo uma vinculação com a substância, um risco, enfrentar os desafios, é um espaço importante, é um espaço indispensável para o processo de reinserção, para o processo de treinamento das habilidades sociais, que acontece, às vezes, depois do atendimento em saúde, depois do atendimento de reabilitação, depois daquela fase crônica, aguda, aquela fase, às vezes, do afastamento da convivência, porque a pessoa precisa, claro, sempre, a cada etapa e de maneira gradativa, reocupar o seu espaço na sociedade com condições de não recair, de reduzir os riscos, de reduzir os danos relacionados ao consumo de drogas. O senhor que acompanha isso há tantos anos, secretário, quais os caminhos que o senhor já viu que funcionam para a pessoa retomar a vida? O elemento do mercado de trabalho ele é muito importante, o elemento da família, quer dizer, a família que se organiza para receber esse usuário, que reconhece o problema, que reconhece que vai relacionar-se com alguns limites, algumas possibilidades, a família vai ter que refletir sobre isso. A vida cultural, a vida esportiva, a convivência social e comunitária, as pessoas vão se vinculando a novos fazeres. E esses fazeres vão reforçando a capacidade de enfrentar o problema com a droga. Agora tem uma outra política pública, secretário, que eu queria que o senhor comentasse, que é a separação clara entre o usuário e o traficante. Como que essa diferenciação que mudou na lei brasileira, ela é colocada em prática aqui em Minas? Primeiro, a lei brasileira teve um avanço muito significativo em 2006, quando fez esse cenário de separação. O usuário não é problema de polícia, o uso de drogas não pode ser tratado apenas pelo aspecto repressivo. E o Brasil perdeu muito tempo com uma discussão, às vezes muito preconceituosa, entendendo o indivíduo usuário, às vezes como um indivíduo com desvio de conduta, desvio de comportamento, fragilidade de caráter, e hoje começa a separar esses dois cenários, entre a atividade econômica
criminosa, que é a atividade do tráfico de drogas, e o usuário. E eu, nesse sentido, as ações no Estado elas estão focadas no âmbito da repressão, e Minas também inovou, criou um departamento antidrogas no âmbito da Polícia Civil, qualificou a atuação da Polícia Civil, que permite melhor condição de polícia judiciária investigativa, de alcançar as fortunas das quadrilhas do crime organizado relacionadas ao tráfico. Nunca se apreendeu tantos bens como Minas tem feito nos últimos anos, no que se refere à atuação sobre o tráfico de drogas, e isso, descapitalizar as quadrilhas, é um elemento importantíssimo. Trabalhar em elementos de polícia investigativa, do ponto de vista da lavagem do dinheiro, do ponto de vista da inteligência policial, é ação de repressão que precisa ser cada vez mais ampliada, e Minas tem um diferencial por ter um departamento específico no âmbito da Polícia Civil, que também se soma à ação da Polícia Federal, que aqui tem uma delegacia de repressão em entorpecentes, além da ação ostensiva da Polícia Militar. Mas isso é ação de tráfico. É ação sobre aquele indivíduo que, de maneira delituosa, participa de uma atividade econômica à margem da legislação brasileira, à margem do modelo de sociedade que nós escolhemos. Um está lucrando com o problema, o outro é vítima dele. E o outro é vítima dele. Muito embora, às vezes, haja uma correlação às vezes, de mercado, entre o indivíduo que consome uma substância que é distribuída, o olhar sobre o usuário deve ser sempre o olhar de assistência, o olhar de saúde, o olhar do cuidado. Principalmente, acolhendo antes que o seu grau, que a sua vinculação, que a sua dependência da droga seja tanta que ele migre de uma carreira para outra. Ele migre nessa vinculação. Em razão da necessidade da substância, se vincula à estrutura do tráfico, às vezes por pequenos serviços, às vezes por conseguir a droga que precisa utilizar pelo sofrimento do organismo, pela dependência, pelo quadro em que ele se encontra, e aí esse indivíduo é condenado por um tipo de crime que, na verdade, foi motivado pela dependência. Então, é preciso sempre buscar acolher nos primeiros períodos, nos inícios, mas quando isso não for possível, ter sempre esse olhar de saúde daquele indivíduo que é muito mais vítima do que o provedor desse sistema e não pode ser, mais uma vez, condenado quando a própria dependência já, em alguns aspectos, o vinculou a um cenário de muito sofrimento. E aquele outro que conscientemente, de maneira consciente, de maneira clara, deliberada, organizou uma atividade criminosa, uma atividade delituosa no comércio e o tráfico de drogas. Então, esses dois cenários são totalmente distintos. No cenário do usuário, a rede de saúde, os profissionais que estão lá na ponta, rede de assistência, as redes das políticas de fomento no campo do esporte, do turismo, políticas vocacionadas à cidadania de maneira geral, e a rede complementar, essa rede que a população concebeu, que o povo brasileiro concebeu como uma resposta a esse problema, os grupos, as comunidades, os grupos de família, outros elementos comunitários que são importantes, se somam no atendimento ao usuário, e as ações de polícia. Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar Mineira, somadas no enfrentamento do tráfico. Tá bom, secretário. Olha, no próximo bloco você vai conhecer unidades que mantêm os jovens longe das drogas e prevenem crimes. Mas antes, veja como acessar o ambiente virtual de aprendizagem e tudo que você pode encontrar lá. Acesse www.portalminasaude.com.br. Vá ao campo chamado Acesso ao AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Na caixa de seleção, escolha Curso de Extensão Prevenção em Pauta e clique no botão Entrar. Para navegar na página, você deverá digitar o nome de usuário, que é o seu número de CPF, e a senha, que é a palavra saúde, com letra minúscula e sem acento. Pronto! Aí estão disponíveis aulas interativas, textos complementares, atividades, vídeos e um fórum para você compartilhar suas dúvidas e considerações com um tutor e com sua comunidade de aprendizagem. A cada semana há novos conteúdos no AVA. Participe, interaja e crie sua própria forma de estudar. Neste curso, você vai se atualizar, interagir e trocar experiências com diversos profissionais.
sabe o que é defesa social? Certamente você sabe que essa é uma secretaria do governo de Minas. Mas do que exatamente ela trata? Se você pensou em segurança, pensou em apenas uma parte da tarefa. Defender a sociedade é sim protegê-la dos crimes, mas também entender seus problemas, agir para evitá-los e oferecer condições para que todos os cidadãos vivam em paz. Para isso, a Secretaria de Defesa Social em Minas criou unidades de prevenção. Os centros de prevenção à criminalidade funcionam em áreas onde há alto índice de violência. Em Minas, são 38 unidades. Nesses locais são desenvolvidas políticas públicas de prevenção e combate às drogas da Secretaria de Defesa Social. Atuar nessa área significa compreender a comunidade para impedir as ações que geram os crimes e preservar a paz. Este centro fica no bairro Palmital, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui, a comunidade participa ativamente de ações para promover a segurança e recebe orientações sobre seus direitos. Um dos serviços é de mediação de conflitos. Profissionais da psicologia e do direito ouvem os moradores e sugerem o diálogo para resolver problemas que poderiam acabar em violência. O problema relacionado às drogas, ele pode chegar ao programa de diversas maneiras. Uma das maneiras de ele chegar ao programa é através do atendimento individual. Pode ser procura de uma pessoa que faz uso de drogas, gostaria de fazer o tratamento, né? Ou então, quando quem procura mediação é um dos familiares, né? Quando a gente percebe que o relato ele é recorrente, várias pessoas trazem a mesma questão, por exemplo, essa questão do uso de drogas e a juventude. A gente pode pensar através de um modelo que chama de coletização de demandas para tentar alcançar o maior número de pessoas em vez de alcançar apenas o individual. O programa de mediação de conflitos é aplicado em vilas, favelas e outros locais onde há risco social. O serviço atende, por exemplo, casos que afetam os direitos das crianças e dos adolescentes, o bom convívio familiar e também o acesso aos serviços públicos essenciais. Outro projeto desenvolvido pelo Centro de Prevenção à Criminalidade é o Fica Vivo, para jovens que têm entre 12 e 24 anos. Há várias oficinas gratuitas. Nós não ficamos à toa na rua. As aulas são também uma oportunidade para o educador social se aproximar dos alunos, observar sinais de risco e fazer intervenções quando é necessário. A gente se conhece. De repente o menino entra aqui, ele fala que está legal, de repente eu olho para ele e eu já sinto que ele não está legal. Né? Então, assim, de repente ele está precisando mais de mim naquele dia, está precisando mais dos colegas naquele dia. Nós tínhamos meninos aqui que andavam armado. Hoje está aqui e não vem mais armado para aqui. Ele não tem que guardar a arma do lado de fora, entendeu? Ele tem um ambiente dele, aqui é o espaço dele. O programa Fica Vivo diminuiu pela metade os índices de homicídios nas regiões atendidas. Fez cair a oferta e a demanda de entorpecentes nas comunidades e, consequentemente, reduziu os crimes ligados ao uso e ao tráfico de drogas. As oficinas também são realizadas fora da sede do centro. São ao todo 34 tipos de atividades, sempre de acordo com os interesses dos jovens. Este galpão, por exemplo, foi cedido pela Associação de Moradores do bairro Palmital para as oficinas de dança de rua, artesanato e DJ. Além de mixar músicas, os alunos aprendem sobre cultura musical. O clima é de lazer, de diversão e, por trás disso, melhoram as relações sociais. Estou dançando, tô fazendo algo que não é errado e eu podia estar fazendo, sei lá, tá roubando, vendendo droga, alguma coisa assim. Ou sei lá, mesmo que eu não estivesse fazendo nada de errado, mas podia estar à toa em casa, mas estou dançando, fazendo algo saudável e que eu gosto. Pois é, secretário, para chegar na meta do governo do estado de prevenção, identificar essas comunidades mais vulneráveis é um ótimo caminho. Sim, identificar as comunidades vulneráveis na proporção em que as potencialidades dessas comunidades também são colocadas. Olha que bacana. Desenvolver habilidades, né? Um jovem que se sente muito mais que um sujeito de direitos, é um indivíduo de possibilidades. Ele faz uma escala gradativa. Poderia estar roubando, poderia estar vendendo drogas, mas eu poderia estar à toa.
sem nenhuma perspectiva. E a prática cultural, a prática de vivência em comunidade, por um elemento importante, que é cultura, cidadania, apresentou um caminho diferente para esses jovens, um caminho de reflexão. Então, ele é sujeito de possibilidades. Aí sim nós estamos falando de protagonismo, de treinabilidade. Ele se sente parte, eu faço parte de um grupo. Né? E não há condição de convencer ninguém a escolher um caminho do bem se ele não se sente em condição de fazer essa escolha. Ele tem que se inserir nessa discussão por sua própria conduta. E aí as possibilidades têm que estar colocadas. A partir do momento que esse jovem se entende, alguém que pode fazer diferença, não é mudar o mundo, não. Mudar a si próprio. Ele se agarra a essa oportunidade e procede a mudança. Agora, nós vimos lá no Centro de Prevenção à Criminalidade, tem muitas atividades que envolvem a comunidade. Como fazer essa mobilização da comunidade? Primeiro, eu volto a dizer, levantar os valores em potenciais. O que essa comunidade tem? Que às vezes é a referência que a pessoa está buscando. Eu costumo brincar que às vezes quando a gente quer organizar uma atividade de prevenção, o que a gente quer dizer que é de prevenção, a gente tira a pessoa do contexto, então eu tiro o adolescente, o jovem do seu lugar, levo para um lugar diferente, coloco, muito embora às vezes, o melhor profissional, o indivíduo com a melhor formação, ele faz um discurso muito técnico, muito bonito, muito embasado, e ao descer do ônibus o jovem diz assim, aquele moço da esquina, o que foi? Você gostou? Eu gostei, era um lugar muito bonito, tinha um pessoal bom. Mas eu acho que eles queriam falar de droga. E aí a experiência, a troca de experiência, o diálogo, acontece lá com aquela sua referência local. Então é preciso avaliar quem faz cultura, quem faz música, quem faz teatro, quais são os elementos naquela comunidade, as pessoas, os indivíduos, os personagens, que são exemplos para aqueles adolescentes que podem, a partir da cooperação, a partir de agregar valor, e aí o Estado tem que chegar, o município, as políticas públicas, agregando valor, fortalecendo, capacitando, melhorando as condições para que aquelas respostas que a própria sociedade concebeu, que os próprios indivíduos criaram como alternativa, se fortaleçam e potencializem a vida da boa comunidade. Porque a maioria das pessoas é boa. A maioria das pessoas quer uma convivência comunitária sadia, consegue construir os seus modelos e, a partir dessa